A história de Kizar Gautami. Kizar Gautami era uma jovem de família rica, felizmente casada com um importante comerciante. Quando seu único filho tinha apenas 1 ano de idade, ele adoeceu e morreu repentinamente. Kizar Gautami ficou inconsolável, incapaz de suportar a morte do seu filho. Chorando e lamentando, pegou seu bebê morto nos braços e foi de casa em casa implorando a todos da cidade por notícias de uma maneira de trazer seu filho de volta à vida. É claro que ninguém pôde ajudá-la, mas Kizar Gautami não desistiu. Finalmente, ela encontrou um budista que a aconselhou a ir ver o próprio Buda. Quando ela levou a criança morta até Buda e lhe contou sua triste história, ele a ouviu com paciência e compaixão, e então lhe disse: Kizar Gautami, só há uma maneira de resolver o seu problema. Vá e encontre para mim 4 ou 5 sementes de mostarda de qualquer família que nunca tenha perdido um ente querido. Kizar Gautami ficou cheia de esperança e partiu imediatamente em busca de uma família assim. Mas logo descobriu que todas as famílias que visitava haviam sofrido com a perda de um ente querido. Finalmente, ela compreendeu o que Buda queria que ela descobrisse por si mesma. O sofrimento faz parte da vida e a morte chega para todos. Assim que Kizar Gautami aceitou a inevitabilidade da morte, pôde cessar o seu luto. Ela levou o corpo da sua criança e mais tarde retornou a Buda para se tornar uma de suas seguidoras. Os monges e a mulher. 2 monges andavam pela floresta quando avistaram uma mulher elegantemente vestida. Ela queria atravessar um riacho, porém não queria sujar a sua roupa. Um monge mais velho a colocou em suas costas e assim atravessou o rio, deixando-a do outro lado. Passada horas, o monge mais novo não aguentou o incômodo e perguntou: Mestre, temos um voto de castidade. É perigoso carregar nos braços uma mulher, ainda mais uma tão bonita. Isso pode incitar nossos desejos. Então, por que o senhor fez isso? O monge mais velho calmamente respondeu: Eu deixei a mulher do outro lado do rio. Você vem carregando-a na sua mente desde então? O que é mais perigoso? O assassino Angulimala. Angulimala era originalmente um jovem chamado Arisaka, conhecido por ser inteligente e gentil. Porém, após ser manipulado e enganado por pessoas invejosas, acabou sendo levado a um caminho cheio de violência. Seu mestre exigiu que ele trouxesse 1000 dedos humanos como prova de devoção. Consumido pela loucura, Angulimala passou a atacar viajantes na floresta, arrancando seus dedos e usando em um colar. Por isso ficou conhecido como Angulimala, o colar de dedos. O medo dele se espalhou por toda a região. Dizem que ninguém sobrevivia ao cruzar o seu caminho. Certo dia, o Buda decidiu procurá-lo. Mesmo sendo alertado sobre o perigo, caminhou sozinho até a floresta. Quando viu o monge, Angulimala correu para matá-lo, mas, por mais rápido que corresse, não conseguiria alcançá-lo. Então gritou: Pare, monge! E o Buda respondeu: Eu já parei, Angulimala. Agora quem precisa parar é você. Confuso, Angulimala perguntou o que aquilo significava. Então o Buda explicou que havia parado de causar sofrimento aos outros, enquanto Angulimala ainda estava preso ao ódio e à violência. Aquelas palavras tocaram profundamente o assassino. Pela primeira vez, alguém olhava para ele sem medo ou sem um desejo de vingança. Angulimala abandonou suas armas, ajoelhou-se diante do Buda e pediu para seguir seus ensinamentos. Assim, o homem temido por todos se tornou um monge budista e passou o resto da sua vida buscando reparar espiritualmente os males que ele próprio havia causado. O homem e a flecha. Certa vez, um homem foi até Buda desejando respostas sobre os mistérios do universo. Queria saber se o mundo era eterno, o que havia após a morte e qual era a verdadeira natureza da alma. Então Buda lhe disse: Imagine um homem atingido por uma flecha envenenada. Enquanto o veneno corre por seu corpo, ele diz: Não permitirei que retirem a flecha até eu saber quem a disparou, de onde ela veio, de qual madeira formou o arco e de que penas foi feita a flecha. E o Buda continuou: Antes que encontrasse todas as respostas, o homem certamente morreria. Então o abençoado olhou para ele serenamente e disse:
Assim também são aqueles que se perdem em perguntas sem fim, quando o sofrimento continua queimando dentro de si, e houve silêncio. Ao observar essas histórias budistas juntas, percebemos que todas falam sobre o sofrimento humano, mas também sobre a possibilidade de transformação. Kisagoutami, por sua vez, representa a dor da perda. Ao sair procurando uma casa onde ninguém jamais tivesse morrido, ela descobriu que o sofrimento não era apenas dela, mas parte da experiência humana. Sua história ensina sobre impermanência. A dor nos isola até entendermos que todos também carregam suas próprias perdas. A história dos monges fala sobre o peso que carregamos dentro da nossa própria mente. O monge mais velho deixou a mulher à margem do lago, mas o monge mais jovem continuou carregando-a dentro de si, através do julgamento e do apego ao pensamento. Quantas vezes não fazemos o mesmo em nossas vidas? Continuamos presos a situações, palavras e pessoas muito depois de já ter tudo acabado. A história de Angulimala mostra que ninguém está condenado a ser eternamente aquilo que foi um dia. Mesmo alguém consumido pela violência ainda pode despertar, mudar e encontrar o seu verdadeiro caminho. E a história do homem e da flecha nos ensina que, muitas vezes, nos perdemos tentando encontrar respostas e significados para tudo, enquanto ignoramos a dor real que já está diante de nós. No fim, todas essas histórias parecem apontar para a mesma direção. A maior batalha humana não acontece no mundo exterior, mas dentro da nossa própria mente. E talvez a verdadeira paz comece quando aprendemos a aceitar a impermanência da vida, abandonar pesos desnecessários e compreender a nós mesmos com mais consciência.